Olá, sou Edgar Miyake, estudante de mestrado em Comportamento do Consumidor Profissional. Minha orientadora é a professora Vivian Strelau e agora vou apresentar o PTT, Produto Técnico Tecnológico. Quando falamos sobre restaurantes japoneses no Brasil, normalmente a discussão começa pela comida. Fala-se da qualidade do peixe, da técnica do sushi man, da autenticidade das receitas ou da fidelidade à tradição. No entanto, ao observar o comportamento real dos consumidores, percebemos rapidamente que esses fatores, embora importantes, não explicam completamente por que alguns restaurantes conseguem criar clientes fiéis, enquanto outros, mesmo tecnicamente competentes, enfrentam dificuldades para manter retorno constante. Este trabalho nasce exatamente dessa inquietação prática. A pergunta que orienta toda a pesquisa não foi acadêmica no início. Ela surgiu da observação do mercado, porque restaurantes semelhantes apresentam resultados tão diferentes na percepção do público. Por que lugares aparentemente simples conseguem gerar vínculo emocional profundo, enquanto operações sofisticadas permanecem apenas como experiências ocasionais? A resposta começa quando deixamos de olhar o restaurante como um fornecedor de comida e passamos a entender como um ambiente experiencial. Nas últimas décadas, autores como Pine e Gilmore introduziram o conceito da economia da experiência, demonstrando que o valor econômico migrou progressivamente de produtos para experiências. No setor gastronômico, essa mudança ainda é mais evidente, porque comer fora de casa raramente atende apenas a uma necessidade fisiológica. Trata-se de um ato social, simbólico e emocional. No caso específico da culinária japonesa, existe uma camada adicional de complexidade. Diferentemente de outras cozinhas internacionais, a gastronomia japonesa carrega forte identidade estética e cultural. Ela comunica disciplina, minimalismo, equilíbrio e ritual. Assim, quando um consumidor entra no restaurante japonês, ele não apenas espera o alimento, ele espera vivenciar, ainda que inconsciente, uma representação cultural. É nesse ponto que surge o primeiro desafio para os gestores e empreendedores. A cultura japonesa que chega ao Brasil não permanece intacta. Ela passa por um processo inevitável de adaptação. Ingredientes mudam, formatos de serviço se transformam e hábitos locais influenciam a experiência. Esse fenômeno é conhecido na literatura como glocalização, conceito desenvolvido por Roland Robertson, para explicar como os elementos globais são reinterpretados localmente sem desaparecer completamente. A glocalização não deve ser entendida como perda de autenticidade. Pelo contrário, ela é o mecanismo que permite que uma cultura seja aceita fora de seu contexto original. Sem adaptação, a distância cultural se torna grande demais e o consumidor se sente deslocado. Com a adaptação excessiva, entretanto, a experiência perde significado simbólico. E aqui aparece o paradoxo central enfrentado pelos restaurantes japoneses no Brasil. O cliente deseja algo que pareça japonês, mas ao mesmo tempo precisa se sentir confortável dentro dessa experiência. Esse equilíbrio raramente é consistente. O consumidor dificilmente consegue explicar racionalmente por que gostou mais de um lugar do que o outro. Ainda assim, ele forma julgamentos muito claros. Segundo Zeitman, decisões de consumo são guiadas pelo valor percebido e não pela qualidade objetiva. Isso significa que aquilo que o cliente sente durante a experiência pesa mais do que características técnicas isoladas. Ao observar operações gastronômicas, percebemos um erro recorrente. Muitos restaurantes investem fortemente em elementos visuais associados ao Japão. Lanternas, ideogramas, decoração temática, acreditando que isso basta para transmitir autenticidade. No entanto, quando o atendimento, o ambiente sonoro
o ritmo do serviço e a organização espacial não acompanha essa narrativa, ocorre uma quebra perceptiva. O cliente não identifica exatamente o problema, mas sente que algo não está coerente. Essa sensação tem explicação científica. O cérebro humano busca consistência entre estímulos. Quando diferentes sinais ambientais contam histórias contraditórias, aumenta o esforço cognitivo necessário para interpretar a situação. Esse aumento de esforço reduz conforto psicológico e impacta negativamente a avaliação da experiência. Portanto, o sucesso de um restaurante japonês não depende apenas da fidelidade cultural nem da exclusividade da adaptação local. Ela depende da capacidade de traduzir cultura em experiência compreensível e sensorialmente coerente. A partir dessa compreensão, a pesquisa avançou para investigar como o consumidor realmente constrói a sua decisão. E o primeiro passo dessa jornada foi abandonar a ideia de que o consumo começa no momento da degustação. Na realidade, o processo inicia muito antes da primeira mordida. Antes mesmo de provar o alimento, o cliente já avaliou o ambiente, a iluminação, os sons, a organização do espaço e o comportamento das pessoas ao redor. Esses estímulos formam expectativas antecipatórias. A neurociência do consumo demonstra que o cérebro cria previsões constantes sobre aquilo que irá experimentar. Essas previsões moldam diretamente a percepção posterior do sabor e da qualidade. Assim, a experiência gastronômica começa no olhar, continua na atmosfera e apenas depois chega ao paladar. E é exatamente nesse ponto que o marketing sensorial passa a desempenhar um papel central na compreensão do comportamento em restaurantes étnicos. Quando analisamos a experiência gastronômica a partir da perspectiva sensorial, começamos a compreender por que dois pratos tecnicamente semelhantes geram percepções completamente diferentes. O sabor, ao contrário do que intuitivamente imaginamos, não é apenas construído pelas propriedades químicas do alimento. Ele é resultado de um processo perceptivo integrado no qual visão, audição, tato e contexto ambiental participam ativamente. Pesquisas em marketing sensorial, especialmente os trabalhos de Krishna, demonstram que os sentidos funcionam como portas de entrada para a construção de um significado no consumo. O cérebro humano não registra estímulos isolados. Ele integra informações para formar uma interpretação coerente da realidade. Assim, quando um consumidor entra em um restaurante japonês, ele começa imediatamente a interpretar sinais culturais antes mesmo de interagir com o próprio cardápio. A visão desempenha um papel dominante nesse processo. Estudos em gastrofísica conduzidos por Charles Spence mostram que a aparência do prato pode alterar significativamente a percepção de sabor, frescor e qualidade. Organização espacial, contraste de cores e até o tamanho da louça influenciam expectativas cognitivas. No contexto da culinária japonesa, esse efeito torna-se ainda mais relevante, porque a estética faz parte da própria tradição cultural. O minimalismo visual, o uso do espaço vazio e a precisão na apresentação comunicam disciplina e controle técnico. Mesmo consumidores que nunca estiveram no Japão reconhecem esses elementos como sinais de autenticidade. Isso ocorre porque o cérebro associa ordem visual à competência. Quando o prato parece equilibrado, o consumidor espera automaticamente que o sabor também seja equilibrado. No entanto, a experiência não se limita ao olhar. O ambiente sonoro exerce influência silenciosa, mas poderosa sobre o comportamento. Pesquisas mostram que níveis de ruído e tipos de música alteram velocidade de consumo, percepção de conforto e até avaliação do sabor. Sons congruentes reduzem tensão cognitiva e permitem maior imersão na experiência.
Imagine um ambiente visualmente japonês, acompanhado por uma música incompatível com essa estética. Ainda que o cliente não perceba conscientemente, ocorre uma quebra narrativa. O cérebro identifica inconsistência entre os estímulos e passa a processar o ambiente com maior esforço. Esse aumento de esforço reduz a fluidez experiencial, conceito importante na psicologia do consumo, que descreve a facilidade com que uma experiência é cognitivamente compreendida. Quando a experiência é fluida, o consumidor sente conforto sem precisar pensar. Quando não é, surge uma sensação vaga de desconexão. Outro aspecto frequentemente ignorado é a integração entre os sentidos. A ciência demonstra que percepção gustativa pode ser modificada por estímulos visuais e auditivos simultaneamente. Tons claros podem aumentar a percepção de leveza, enquanto determinadas frequências sonoras podem intensificar a sensação de crocância ou de frescor. Esse fenômeno, conhecido como correspondência crossmodal, reforça a ideia de que o sabor é parcialmente construído pelo ambiente. Isso nos leva a um ponto fundamental da pesquisa. O consumidor não reage apenas à comida, mas ao conjunto sensorial que envolve a refeição. Nesse contexto, surge o conceito de autenticidade percebida, diferentemente da autenticidade histórica, que depende de fidelidade cultural, objetiva, à autenticidade que é percebida, construída psicologicamente. O consumidor não avalia se algo é tradicionalmente correto, ele avalia se a experiência parece coerente e verdadeira dentro do contexto apresentado. Estudos de Beverland mostram que marcas consideradas autênticas são aquelas que mantêm consistência narrativa ao longo da experiência. Pequenos sinais coerentes produzem maior impacto do que grandes demonstrações artificiais de tradição. Um atendimento alinhado com a proposta cultural, por exemplo, pode reforçar a autenticidade mais do que elementos decorativos exagerados. A pesquisa identificou que a autenticidade funciona como um filtro interpretativo. Quando o consumidor percebe coerência cultural, ele passa a interpretar estímulos sensoriais de forma positiva. O ambiente deixa de ser apenas uma decoração e passa a ser significado. Esse processo prepara o terreno para o próximo estágio da experiência, a integração emocional. Até este ponto, o consumidor construiu expectativas, interpretou sinais culturais e experimentou estímulos sensoriais. O passo seguinte é transformar essas percepções em uma avaliação global. E é exatamente nesse momento que entramos no conceito central da experiência de serviço, que será explorado a seguir. Quando chegamos ao estágio da experiência de serviço, ocorre uma mudança importante na forma de compreender o consumo gastronômico. Até aqui, analisamos cultura, percepção e estímulos sensoriais separadamente para fins explicativos. No entanto, o consumidor não vivencia essas dimensões de forma isolada. Para ele, tudo acontece simultaneamente, como um único episódio vivido. A experiência de serviço representa exatamente o momento de integração. Ela é o ponto em que expectativas culturais, percepções sensoriais e interações humanas se unem para formar uma avaliação global. O cliente não pensa em iluminação, música ou atendimento de maneira independente. Ele simplesmente sente que a experiência funcionou ou não funcionou. Pesquisas em marketing de serviços demonstram que experiências positivas emergem quando existe fluidez entre os elementos do ambiente. Bittner descreveu esse fenômeno ao estudar como o espaço físico influencia emoções e comportamentos. Posteriormente, Klaus e Maclan ampliaram essa visão ao propor que a qualidade da experiência depende não apenas da eficiência operacional, mas da resposta emocional gerada durante toda a jornada do cliente. No restaurante, essa jornada começa
antes do pedido e termina muito depois da refeição. A forma como o cliente é recebido, o tempo de espera, o ritmo entre os pratos, a interação com a equipe e até a maneira como a conta é apresentada contribuem para a construção da memória experiencial. Um dos achados mais importantes da pesquisa foi perceber que a experiência de serviço funciona como um mecanismo de síntese. Cultura e sensorial influenciam o consumidor, mas não determinam diretamente sua decisão futura. Elas precisam ser organizadas dentro de uma experiência coerente. Quando analisamos os dados empíricos, surgiu um resultado particularmente revelador. A localização, ou seja, o grau de adaptação cultural percebida, não apresentou impacto direto significativo sobre a intenção de retorno. Isso significa que adaptar o cardápio ou incorporar elementos culturais não garante fidelização por si só. O mesmo ocorreu com a autenticidade percebida. Embora importante, ela também não explicou diretamente o comportamento futuro. Esses fatores atuaram de forma indireta, preparando o terreno para algo mais decisivo. O elemento com maior influência sobre a intenção de retorno foi a experiência de serviço. Esse resultado confirma tendências observadas na literatura internacional de hospitalidade. Estudos mostram que consumidores retornam não apenas porque gostaram da comida, mas porque a experiência como um todo gerou conforto emocional e sensação positiva de pertencimento. Em termos práticos, isso altera profundamente a lógica gerencial. Muitos restaurantes investem energia tentando ser mais autênticos ou mais inovadores, quando o fator determinante está na forma como os elementos são integrados. A experiência funciona como tradução emocional da cultura. Quando bem construída, ela reduz o esforço cognitivo e permite que o cliente simplesmente aproveite o momento. Esse estado psicológico é importante porque o cérebro humano tende a repetir experiências associadas ao baixo esforço mental e emoções positivas. Nesse ponto, entramos no conceito de intenção comportamental, amplamente discutido na teoria do comportamento planejado proposta por Eisen. A intenção de retorno não nasce ao final da refeição, ela começa a ser formada durante a experiência. Cada interação reforça ou enfraquece a probabilidade de revisita. Quando o cliente sente coerência entre expectativa e vivência, ocorre um fenômeno chamado confirmação experiencial. Essa confirmação gera satisfação profunda e aumenta a probabilidade de recomendação espontânea. Assim, o retorno do cliente não é a consequência direta da qualidade objetiva do restaurante, mas da memória emocional construída ao longo da experiência. Esse entendimento leva a um insight fundamental. Restaurantes japoneses bem-sucedidos não são necessariamente os mais tradicionais nem os mais sofisticados tecnicamente. São aqueles que conseguem transformar cultura em experiência fluida e emocionalmente positiva. E é justamente essa transformação que conecta teoria acadêmica e prática gerencial, abrindo um caminho para a etapa final desta apresentação. Como traduzir esses resultados em decisões concretas dentro da operação gastronômica? A partir do momento em que compreendemos que a experiência é o principal motor da intenção de retorno, surge uma pergunta inevitável para gestores e empreendedores: como transformar esse conhecimento em decisões práticas dentro do restaurante? O primeiro passo é mudar a forma de enxergar o negócio. Tradicionalmente, restaurantes são geridos a partir de 3 pilares: qualidade culinária, controle de custos e eficiência operacional. Esses elementos continuam fundamentais, mas representam apenas a base funcional da operação. O diferencial competitivo contemporâneo surge quando o restaurante passa a ser projetado como um sistema experiencial integrado. Isso significa que cada decisão operacional
deixa de ser isolada e passa a ser avaliada pelo impacto que gera na percepção do cliente. A escolha da iluminação, por exemplo, não deve ser apenas estética ou econômica, mas coerente com a narrativa cultural proposta. Da mesma forma, o ritmo do atendimento precisa acompanhar o tipo de experiência que se deseja criar. Um serviço excessivamente rápido pode funcionar em operações casuais, mas pode quebrar a sensação de contemplação esperada em determinados contextos da gastronomia japonesa. Outro ponto importante envolve a localização planejada. A pesquisa demonstrou que adaptar não é um problema. O problema é adaptar sem intenção estratégica. Quando modificações são apenas feitas para seguir tendências ou agradar momentaneamente a experiência, perde identidade. Por outro lado, quando a adaptação mantém coerência com os valores culturais percebidos, ela reduz barreiras de entrada para novos consumidores sem eliminar significado simbólico. Isso pode ser observado em decisões aparentemente simples, como explicar pratos no cardápio, ajustar níveis de familiaridade dos sabores ou adaptar formatos de serviço. O objetivo não é reproduzir o Japão literal, mas permitir que o cliente compreenda a experiência sem esforço. A autenticidade percebida surge exatamente dessa clareza. Ela não depende de rigidez cultural, mas de consistências. Pequenos elementos alinhados à linguagem utilizada pela equipe, organização visual do espaço, a apresentação dos pratos, constrói uma narrativa confiável. O consumidor sente que existe intenção por trás da experiência. Nesse caso, o treinamento da equipe assume papel central. Funcionários deixam de ser apenas executores operacionais e passam a atuar como mediadores da experiência cultural. A maneira como recebe o cliente, explica o cardápio e conduz o serviço influencia diretamente a percepção emocional da visita. Outro aprendizado importante refere-se ao papel do sensorial como ferramenta estratégica. Muitos gestores tratam o ambiente como decoração, quando na realidade ele funciona como uma parte viva da percepção de valor. Ajustes sutis em iluminação, acústica e organização espacial podem alterar significativamente a sensação de conforto e permanência. Quando esses elementos estão alinhados, ocorre algo fundamental. O cliente não precisa interpretar a experiência racionalmente. Ele simplesmente sente que está no lugar certo. Esse estado reduz resistência cognitiva e aumenta a probabilidade de retorno. A partir dos resultados da pesquisa, foi possível organizar essas ideias compostas por 3 camadas principais. A primeira camada é a cultural, responsável por definir qual história o restaurante deseja contar. A segunda é sensorial, que traduz essa história em estímulos perceptivos. E a terceira é a relacional, que envolve o comportamento humano durante o serviço. Quando essas 3 camadas operam em conjunto, a experiência emerge de forma natural, sem necessidade de esforços artificiais para impressionar o cliente. Esse modelo permite que os gestores avaliem continuamente sua operação, em vez de perguntar apenas se o prato está bom. Passa-se a perguntar se a experiência está coerente. Em vez de focar exclusivamente em inovação culinária, analisa-se cada mudança fortalece ou enfraquece a narrativa proposta. O grande benefício dessa abordagem é que experiências coerentes são difíceis de copiar. Concorrentes podem reproduzir pratos, preços, mas não conseguem replicar facilmente uma experiência integrada construída ao longo de um tempo. Assim, a gestão experiencial deixa de ser apenas uma ideia conceitual e passa a funcionar como estratégia concreta de diferenciação. Ao longo dessa apresentação, percorremos um caminho
que começou com uma pergunta prática do mercado e terminou com uma compreensão mais profunda sobre como o consumidor realmente decide retornar a um restaurante. Vimos que a culinária japonesa, quando analisada fora do Japão, torna-se mais que um conjunto de receitas. Ela passa a funcionar como uma linguagem cultural, e toda linguagem precisa ser traduzida para ser compreendida. Esse processo de tradução é justamente o que chamamos de glocalização. Entretanto, a pesquisa demonstrou que adaptar cultura não é suficiente. A adaptação aproxima o consumidor. O que realmente determina o sucesso é a forma como essa cultura é transformada em uma experiência vivida. O consumidor não retorna porque um restaurante é mais tradicional, nem porque possui maior variedade de pratos. Ele retorna porque a experiência foi emocionalmente confortável, coerente e significativa. Esse ponto é essencial porque muda a lógica de decisão da gestão gastronômica. Durante muito tempo, acreditou-se que a fidelização era consequência direta da qualidade do produto. Hoje, compreendemos que a qualidade é apenas uma condição mínima de entrada. O verdadeiro diferencial competitivo está na capacidade de construir experiências integradas. A autenticidade percebida surge quando todos os elementos contam a mesma história. O ambiente, o comportamento da equipe, o ritmo de serviço e a apresentação dos pratos precisam falar a mesma linguagem. Quando isso acontece, o cliente não precisa analisar racionalmente o que está acontecendo. Ele simplesmente sente que a experiência faz sentido. Do ponto de vista psicológico, essa sensação reduz o esforço cognitivo. O cérebro humano busca naturalmente situações previsíveis e confortáveis. Experiências fluidas geram segurança emocional e experiências emocionalmente positivas que tendem a ser repetidas. É nesse momento que nasce a intenção de retorno. A intenção não é formada ao final da refeição. Ela se constrói gradualmente, desde a entrada no restaurante até o último contato com o serviço. Cada detalhe reforça ou enfraquece a memória que o cliente levará consigo. Talvez o insight mais importante desse trabalho seja compreender que restaurantes japoneses bem-sucedidos não vendem apenas sushi, ramen ou sashimi. Eles oferecem uma sensação de pertencimento cultural acessível. Eles permitem que o consumidor vivencie algo que parece autêntico, mesmo sem conhecer profundamente a cultura original. Isso explica por que operações muito diferentes entre si podem ter sucesso. O ponto comum não é o cardápio, mas a coerência experiencial. Para gestores e empreendedores, a implicação é clara. Melhorias não devem começar apenas pela cozinha, mas pela pergunta: que experiência estamos criando? O cliente entende intuitivamente quem somos? Os sentidos reforçam nossa proposta? Existe harmonia entre ambiente, serviço e narrativa? Quando essas respostas são positivas, o restaurante deixa de competir apenas por preço ou localização e passa a competir por memória emocional, algo mais difícil de substituir. Do ponto de vista acadêmico e aplicado, este trabalho procura justamente aproximar ciência e prática. Conceitos de comportamento do consumidor, marketing sensorial e experiência de serviço deixam de ser apenas teoria e passam a funcionar como ferramentas de decisão. O objetivo nunca foi definir um modelo rígido de restaurante japonês ideal. Pelo contrário, a proposta é oferecer uma lente de análise que permita a cada operação construir sua própria identidade de forma consciente. Em um cenário onde consumidores buscam cada vez mais significado nas experiências de consumo, compreender como cultura, percepção e emoção se conectam torna-se uma vantagem estratégica. Assim, podemos concluir que o futuro da gastronomia, especialmente da gastronomia étnica, não estará apenas na inovação culinária, mas na capacidade de transformar cultura em experiência memorável.
Quando cultura se transforma em experiência, experiência se transforma em memória. E é a memória que faz o cliente voltar. Muito obrigado.